câncer de pulmão é o câncer mais letal que nós temos no mundo. Se a gente somar a quantidade de mortes que a gente tem anualmente por câncer de mama, muito mais comum do que câncer de pulmão. Câncer de próstata, igualmente mais comum. E câncer de intestino, a gente ainda assim, somando isso tudo, não chega no número de mortes anuais por câncer de pulmão. Por que tem tanta morte? Além da doença ser uma doença muito agressiva, a quantidade de sintomas e sinais que os pacientes têm são quantidades muito pequenas, são sintomas muito inespecíficos. O que a gente quer dizer? O que o paciente que tem câncer de pulmão sente? Ele tem falta de ar, mas o paciente que fuma, e fumar é o principal fator de risco que a gente tem para câncer de pulmão, ele tem um grau de falta de ar, ele tem um grau de tosse, ele tem um grau eventualmente de cansaço. Então esses sintomas de falta de ar, de tosse, são coisas muito comuns que a gente acaba tendo, às vezes até por falta de preparo físico, né? A gente acha que está com falta de ar. Então a gente tem esse problema de ter sintomas muito tardios. E aí a gente começa a ver perda de peso, que é um sintoma de doença mais avançada. A gente começa a ver tosse com sangue, que pode ser também um dos sinais que a gente acaba vendo, sintomas que a gente acaba vendo. Mas isso são sinais de doença muito mais avançada. E esse é o grande problema que a gente tem, porque é uma doença silenciosa. E por isso mesmo a gente tem que pensar em prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento como principais estratégias para a gente trabalhar contra a doença. Respirar é um ato fundamental na nossa vida. Sem a gente respirar, a gente não tem preparo para fazer as nossas atividades do dia a dia. E justamente por a gente ter o diagnóstico de câncer de pulmão associado à falta de ar, cansaço, a gente tem um impacto muito grande na rotina, não só do paciente, mas também de todos os seus familiares. Afinal de contas, o paciente vai ter menos capacidade de fazer as suas atividades. Às vezes, tomar um banho fica difícil por causa da falta de capacidade pulmonar. E, obviamente, isso faz com que toda a família tenha que estar envolvida para ajudar. E não só nisso, né? O tratamento, às vezes, pode ser feito com drogas orais, mas muitas vezes depende de drogas que são feitas na veia. E o paciente tem que vir a cada 3 semanas, 4 semanas, 2 semanas para receber esse tratamento. E nesse cenário todo, isso tem que mudar toda a rotina da família, a rotina do trabalho. Então, é uma doença que, independentemente de como a gente diagnostique, quando a gente diagnostica no cenário mais avançado, faz com que haja uma mudança completa na rotina do seu paciente, obviamente, do nosso paciente, e na rotina da família também. Existem 5 tratamentos básicos que são nossos aliados no combate ao câncer de pulmão. A imunoterapia foi a grande revolução da oncologia nos últimos anos. E o que ele faz? Quais são os resultados que a imunoterapia trouxe para os nossos pacientes? Na verdade, ela tem um mecanismo de ação único e que é muito particular. É uma droga que geralmente feita endovenosa, a imensa maioria das vezes, e essa droga ela vai fazer com que o sistema imunológico do paciente ajude a combater o câncer. Quando o câncer ele consegue se espalhar ou quando ele consegue aparecer, ele enganou o nosso sistema imunológico. Então o que a imunoterapia faz é dar poder, tirar esse freio que o câncer causou no sistema imunológico, que impôs ao sistema imunológico, e aí quem vai trabalhar contra o tumor não é a imunoterapia em si, e sim o nosso sistema imunológico. O primeiro ponto, e é muito importante, é que a gente consiga ter um ganho de qualidade de vida. Qualidade de vida porque é um tratamento menos tóxico do que a quimioterapia, que é eficaz. É óbvio, nem todos os pacientes vão ser candidatos à imunoterapia, ou podem ter uma contraindicação, ou até não ter acesso. Mas do ponto de vista prático, hoje em câncer de pulmão, para os pacientes que não são candidatos às terapias-alvo, a imunoterapia está indicada para praticamente todos os pacientes. E não é só em qualidade de vida. Os estudos que a gente tem, uma enxurrada de estudos nos últimos anos, se a gente for contar 2015 para cá, vários estudos que demonstraram ganho em sobrevida. O que é isso? O paciente viver mais. E não é só viver mais. Até mesmo a gente pode pensar em um paciente que tinha uma doença incurável, metastática, disseminada para outros órgãos. Esse paciente a gente vê dados de 5, 6 anos, um paciente que vivia antigamente 1 ano. Esse paciente pode chegar a 5, 6 anos e a gente pode até dizer que esse paciente está curado. Mais uma vez, não é uma receita de bolo, não é igual para todos os pacientes, mas a perspectiva de tratamento com imunoterapia revolucionou o nosso tratamento, ganhando maior sobrevivência, melhor qualidade de vida e até mesmo curando alguns pacientes. Talvez a grande barreira que nós tenhamos hoje no uso da imunoterapia para os nossos pacientes não esteja em contraindicações ou aptidões ou não a receber o tratamento, sim no acesso. Infelizmente, a imunoterapia é um tratamento revolucionário e por isso tem um custo mais alto e talvez justamente por isso não esteja disponível no Sistema Único de Saúde. Nesse momento, a gente tem que buscar formas de conseguir ampliar o acesso. A gente está muito aquém nesse cenário ainda, mas
é o que o nosso foco no nosso dia a dia é trazer com que o paciente tenha maior possibilidade de receber, que mais pessoas possam receber e que isso possa ser otimizado para que mais pessoas tenham o benefício do tratamento.